Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Você é meu convidado a, junto comigo, ter essa experiência de estudo e transformação na presença de Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ou quem sabe já visitou a gente e ainda não é inscrito, eu gostaria de fazer um pedido. Por que você não considera se inscrever? Para que dessa forma eu possa te notificar que todos os dias, assim como eu, você também precisa ter o teu momento com Deus e de estudo na palavra. Então, aproveita, se inscreve agora, tá bom? Nessa ocasião, nós vamos orar para logo em seguida conhecermos qual será o tema do nosso estudo. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a tua palavra. Somos gratos porque mais uma vez o teu Santo Espírito moveu os nossos corações para ter esse momento contigo. Nós sabemos que esse momento ele é fundamental não apenas para adquirir conhecimento, mas acima de tudo para manter o relacionamento contigo. E é exatamente isso que nós precisamos, estar intimamente ligados a ti, para conseguirmos ter forças dos céus, para perseverar até o fim, até aquele grande dia. Que o sangue de Cristo, Pai, possa purificar todos os nossos pecados, para que dessa forma nós possamos ser achados perfeitos diante de Ti. Fica conosco. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos estudar aqui o tema de quarta-feira e o tema é Amã e Satanás. Nós vamos ver que o estudo de hoje vai começar agora a entrar num contexto da segunda mulher, né, mencionada ali na introdução de sábado. Nós já falamos sobre Ruth, Boaz, Noemi. Agora nós vamos conhecer um pouco da história de Esté. E ver que na história de Esté havia um homem ali identificado como Amã, que podemos dizer se assemelhava em muito a Satanás no aspecto à perseguição do povo de Deus. Eu separei aqui alguns pontos para a nossa reflexão. E o primeiro ponto fala o seguinte: na história de Esté, conhecemos Amã, que tinha sede de posição e poder. Quando é introduzido esse personagem, essa pessoa, Amã, a gente logo percebe ali essas características. Sede de poder, sede de posição, ambição, querendo ser adorado, querendo ser visto, notado, querendo estar acima dos outros. E é exatamente tais características que lembram muito as características de Satanás. Amã, ele não foi apenas um inimigo do povo de Deus, mas ele, podemos dizer, assim como Boaz foi um tipo de Cristo, Amã foi um tipo de Satanás. Segundo ponto que eu destaquei diz o seguinte: nos textos que descrevem a queda de Lúcifer, isso lá em Ezequiel, Isaías, vemos paralelos com Amã, inimigo maligno do povo de Deus, que se recusava a reconhecer a supremacia do Senhor. Assim como Amã, Satanás ele tinha a ambição de poder. E uma maneira de ter essa supremacia de poder era eliminando aqueles que, quem sabe, se colocavam em oposição à sua posição e status. Assim como existe um remanescente que se coloca em oposição a Satanás, como por exemplo o caso de Jó, assim também havia ali na história de Esther, que era o povo judeu. E assim como Satanás não suporta o remanescente, Amã também não suportava os judeus. O terceiro ponto que eu destaquei diz o seguinte: Cristo veio para redimir o mundo e reivindicá-lo como seu. E ele fez isso como um de nós. Jesus é o nosso parente resgatador, e o preço que ele pagou para redimir o mundo foi extremamente alto. Uma das coisas que a gente vê espalhado pela palavra de Deus é Satanás, de certo modo, trazendo à tona que ele é o dono do mundo e que todas as coisas pertencem a ele. Lembra o que foi que ele fez com Jesus ali no deserto da tentação? Levou Jesus para um ponto muito alto e mostrou todos os reinos.
e disse para Jesus que se ele se ajoelhasse e adorasse a ele entregaria todos aqueles reinos para Jesus. Jesus nem adorou, nem se prostrou. Porque, a bem na verdade, Satanás, ele não precisa entregar nada porque ele não tem nada. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Cristo reivindica todo o mundo. Ou seja, aquilo que outrora pertencia, quem sabe, a Satanás, passou novamente a pertencer a Cristo, ao povo de Deus. No início, tudo era de Adão. Mas como Adão cedeu à tentação e caiu em pecado, o segundo Adão veio e, assim como um de nós, reivindicou e conquistou tudo de volta. Por isso que Cristo também recebe esse título do segundo Adão, o Adão perfeito. O quarto ponto que eu destaquei diz o seguinte: seus enganos convencerão o mundo a se maravilhar diante da besta e segui-la. E serão relativamente poucas as exceções notáveis que se recusarão a adorar o inimigo. Com essas pessoas, ele recorrerá à força. Nós sabemos que aquilo que nos espera no futuro não são dias de paz, como o mundo costuma pregar, que anos e dias de paz sobrevirão sobre a terra. A paz pode até acontecer para aqueles que permanecem aliados a Satanás, mas aqueles que se oporem aos seus ditames, a essas pessoas serão perseguidas. Haverão decretos de morte. É exatamente isso que está escrito ali no livro de Apocalipse. Aqueles que obedecem a Deus, que têm a fé em Jesus, que estão alinhados com os 10 mandamentos, essas pessoas, infelizmente, serão perseguidas. Mas fique tranquilo, porque essa perseguição, embora seja algo terrível, ela não irá durar, porque a misericórdia de Deus não irá permitir. Nós seremos protegidos. O Senhor cuidará de nós, nos alimentará e nos protegerá. E, cumprindo a sua promessa, virá para nos resgatar. Algo muito parecido com isso aconteceu na história de Esther, quando Amã desenvolve ali um decreto para não apenas tirar a vida de Mordecai, mas de todo o seu povo. Simplesmente porque Mordecai, representando os judeus, não lhe prestava a adoração, não se curvava, não se prostrava. E isso gerou um ódio, e isso gerou perseguição. Vamos conhecer esse relato, essa história, e ver alguns paralelos ali no livro de Apocalipse, que refere-se a cada um de nós no futuro. O contexto que nós vamos ler aqui está ali em Esther. Esther capítulo 3, versículo do 1 ao 14. É um pouquinho extenso, mas vale a pena a nossa leitura para a gente poder comparar com os textos de Apocalipse. Então o verso 1 diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag. Esse Agag, gente, era o rei que Saul não matou e que depois Samuel tirou a vida. O rei de Amaleque, se eu não me engano. Promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, ou Mordecai, porém não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhe dava atenção, e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram um pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes:
Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute este trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo. Deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag. Ele disse: Fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, um mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicado como lei em cada província e levado ao conhecimento do povo, de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Olha que descrição triste de perseguição, de ódio que a gente encontra aqui no contexto de Esther. Com base nesse contexto, eu quero convidar você a comparar com esses próximos textos que eu vou ler agora. Apocalipse 12, verso 14 a 17. Diz assim: Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Agora, Apocalipse 13, verso 15 diz assim: Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela poderia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Veja que, embora a história de Esther tenha ficado no passado, a gente meio que consegue enxergar um reprise, né? Muita semelhança com as cenas que ainda irão acontecer no futuro. Com base nesse contexto, eu separei aqui dois últimos pontos para a gente encerrar o nosso estudo. Olha só. Satanás reivindica este mundo, mas a presença de pessoas que permanecem leais a Deus, que guardam seus mandamentos, desmente sua reivindicação de supremacia completa. Em outras palavras, isso que eu e você estamos fazendo aqui, dedicando parte do nosso tempo, parte do nosso dia, para ter o nosso momento com Deus, para nos relacionarmos por meio do estudo da sua palavra, é exatamente uma declaração clara aos inimigos de Deus que nós não fazemos parte do governo de Satanás, que nós pertencemos ao governo de Deus. E que por nós fazermos parte do governo de Deus, Satanás não tem supremacia, não tem poder sobre nós. Por quê? Porque nós vivemos mediante o poder de Deus. Esse último ponto que eu deixei aqui diz o seguinte: como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia no cristianismo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder às exigências populares fará com que essa minoria seja alvo de ódio universal. Algumas pessoas sabem que a guarda do dia certo é o sábado, porque é isso que a Bíblia fala. Em nenhum outro momento na Bíblia você vai ver a mudança de observância do dia do Senhor. Em nenhum outro momento você vai encontrar os apóstolos dizendo: agora o dia de guarda, o dia de observar, o dia do Senhor é o domingo. Em nenhum lugar.
Maria guardou o sábado, Jesus guardou o sábado, os apóstolos guardaram o sábado, o povo de Deus guardou o sábado. Nós iremos guardar o sábado até após a volta de Jesus. Por conta dessa minoria que mantém a lealdade a Deus com relação à obediência não somente do sábado, mas de todos os mandamentos, essa minoria será alvo do ódio não somente de Satanás, mas também de toda a população, que não apenas irá ceder, mas irá se aliar ao diabo. A pergunta para nós encerrarmos esse nosso estudo de reflexão é: você tem sido leal a Deus hoje? Você tem sido leal nos pequenos detalhes? Lembra aquela parábola? Se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no prazer do teu Senhor, vem festejar as bodas do Cordeiro. Sabe? Essa história de que quando chegar a hora, você vai se posicionar do lado certo, isso não vai dar certo. Isso é roubada. Se você hoje não consegue ser fiel a Deus, enquanto a perseguição ainda não foi, podemos dizer assim, declarada, como é que você vai ser fiel quando a perseguição estiver a todo vapor? Então, para que eu e você tenhamos condições de sermos fiéis a Deus e leais, assim como Mordecai foi, Esté e todo o povo judeu, assim como também nos dias de Jesus, que os discípulos também foram perseguidos, para que a gente consiga ser fiel em meio à perseguição, nós precisamos já nos acostumar, de hoje em diante, a sermos fiéis a Deus. Davi, eu vou ser fiel em quê? Começa com pouco. Começa com o pequeno. E aí, com o passar do tempo, você estará não apenas pronto, mas terá a convicção certa para tomar a decisão certa naquele grande dia. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo, hoje tratando do tema Amã e Satanás. Duas pessoas que se opõem a Deus e que, de certo modo, exercem perseguição contra o povo de Deus. Eu e você, ao fazermos parte do povo de Deus, possamos resistir a essa perseguição e que, por meio do nosso testemunho, nós glorifiquemos o nome de Deus. Tá certo? Papai do céu te abençoe e proteja de todo mal. Se esse estudo fez a diferença na sua vida e quem sabe o Espírito Santo falou ao seu coração, que você possa deixar um gostei, para que dessa forma a plataforma possa recomendar para mais e mais pessoas. E assim, outros, assim como eu e você, também possam ter um momento com Deus. E se você quer somar comigo, quer se unir a mim nessa empreitada de estudar, de levar a palavra de Deus a todas as pessoas possíveis, então compartilha com alguém que você conhece. Tem um botão aí de compartilhar, você pode copiar o link, manda no WhatsApp, manda no Facebook, no Instagram, manda para quem você achar melhor. Porque afinal de contas, você estará repassando somente o estudo da palavra de Deus. Tá bom? Eu quero te ver aqui amanhã para o próximo estudo. Tá marcado, não falta, eu estarei esperando. Até a próxima e tchau, tchau.